Então, pessoal da segunda série, né, vamos dar aí sequência à correção das atividades que nós estávamos fazendo no último vídeo. Então, nós estávamos fazendo a correspondência, né, quando o vídeo acabou. Suas partículas podem ser separadas por ultrafiltro. Bom, o ultrafiltro é aquele que vai separar o meu coloide. Então, suas partículas podem ser separadas por um ultrafiltro, corresponde ao coloide. Próximo. É passível de sedimentação espontânea. O que é essa sedimentação espontânea? Sedimentar é separar sobre a ação da gravidade. Separa por uma diferença de densidade. E quando diz espontâneo, é porque vai ocorrer essa separação naturalmente. Só de eu deixar descansando já vai separar. Quem separa sobre a ação da gravidade naturalmente é a suspensão. Então, aí nós vamos marcar 3 de suspensão. Continuando. Possui partículas invisíveis, mesmo com o uso de aparelhos. Bom, coloide possui partículas invisíveis a olho nu, mas com o uso de aparelhos eu consigo visualizar. Já a solução é aquela mistura verdadeiramente homogênea. Ela sim possui partículas invisíveis, mesmo com o uso de aparelhos. Então, a gente vai marcar aí solução. Suas partículas são separadas por filtros comuns. Bom, coloide é ultrafiltro. Filtro comum entra aqui na suspensão, que é aquela mistura já heterogênea. Só de eu olhar eu consigo ver que ela é uma mistura heterogênea. Possui partículas visíveis somente ao ultramicroscópio. Solução é uma mistura verdadeiramente homogênea. Não consigo ver a diferença aí entre o disperso e o dispersante, o soluto e o solvente, nem com o uso do microscópio. Aqui eu consigo ver nos ultramicroscópios. Aqui eu já consigo ver só de olhar, né? Uma mistura heterogênea que eu bato o olho e já sei que é uma mistura heterogênea. Então, se é visível somente no ultramicroscópio, só pode ser A2 coloide. É sempre um sistema homogêneo e suas partículas não sedimentam-se. As misturas verdadeiramente homogêneas, né? Misturas verdadeiramente homogêneas são para a gente a solução. Então, aí nós vamos colocar mistura homogênea, a única mistura homogênea, verdadeiramente homogênea, é a solução. Não pode ser separada por filtração e nem por centrifugação. Bom, se não pode ser separada nem por filtração e nem por centrifugação, só pode ser a mistura homogênea, do tipo solução. Como então que eu separo uma solução? Através de uma destilação. Ou, como que eu vou separar lá o sal da água? Eu posso pôr essa água para evaporar. E aí eu tenho sal de volta, né? Através de um processo lá de evaporação. Então, eu posso usar o método destilação, posso usar o método evaporação também. E assim eu consigo separar as minhas soluções. É um sistema heterogêneo. Bom, aqui cabem duas respostas, porque nós temos a alternativa coloide, é um sistema heterogêneo, e nós temos a alternativa suspensão, também é um sistema heterogêneo. Então, aí eu sugiro que vocês coloquem tanto coloide quanto suspensão. Então, tá aí, né, meninos, a resposta da número 6. Vamos dar sequência. Questão número 7. Os acidentes ecológicos que causam grande mortalidade dos peixes podem acontecer em qualquer época do ano, mas são mais frequentes no verão. Qual é a explicação para isso? Bom, aí a gente vai voltar um pouco aqui nos slides que eu pedi para vocês copiarem, né? Nos slides que falam um pouquinho, né, sobre os fatores que alteram a solubilidade das soluções. Dentre os fatores que alteram a solubilidade das soluções, nós temos que ver aí como que é esse soluto. Se esse soluto for sólido em um líquido, a gente vai ter que o único fator que vai alterar a solubilidade aí vai ser a temperatura. De forma que se eu aumento a temperatura,
eu aumento a quantidade do sólido que eu consigo dissolver no líquido. Já para solutos gasosos, né, quando eu tenho um gás dissolvido em um líquido, a gente vai analisar dois fatores. Primeiro fator, a temperatura, e o segundo fator, a pressão. Em se tratando de solutos gasosos em líquidos, se eu aumentar a temperatura, eu dou energia para esse gás e esse gás vai embora. Então, quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade dos gases nos líquidos, porque os gases têm a tendência de se soltarem e de irem embora. Já a pressão, ela influencia de forma direta. Como assim? Quando eu aumento a pressão desses líquidos, desses gases nos líquidos, eu aumento a solubilidade do líquido. Quando eu diminuo a pressão, eu diminuo a solubilidade dos gases no líquido. Por isso, então, ele fala assim, influencia de forma direta. O que significa esse influencia de forma direta? Esse influencia de forma direta significa que, se eu aumento a pressão, eu aumento a solubilidade. Se eu diminuo a pressão, eu diminuo a solubilidade. Bom, mas o que o meu enunciado está falando? Ele está falando do verão. O que acontece no verão? No verão, ocorre um aumento de temperatura. Como no verão ocorre um aumento de temperatura, a gente pode dizer assim, se aumenta a temperatura, diminui a solubilidade dos gases no líquido. Mas o que isso tem a ver com a mortalidade dos peixes? Os peixes precisam do oxigênio presente naquela água. Caso aquele oxigênio diminua, eles vão ter maior dificuldade para respirar debaixo da água. Então, o que acontece? No verão ocorre o aumento da temperatura e o aumento da temperatura diminui a solubilidade dos gases no líquido. Logo, no verão, temos a diminuição da quantidade de oxigênio presente na água. Por isso, então, que acaba causando mortalidade aí de alguns peixes, porque acaba diminuindo a quantidade de oxigênio presente na água. Então, tá aí a sua resposta da número 7. Vamos para a próxima. 2 garrafas de um mesmo refrigerante estão à mesma temperatura. Uma delas será aberta numa cidade litorânea e a outra numa cidade serrana. Qual delas perderá o gás mais rapidamente? Justifique. Antes de nós irmos à resposta, gente, presta atenção assim que esses refrigerantes, eles estão à mesma temperatura. Os refrigerantes estão à mesma temperatura, então não posso falar de temperatura. Lembrando que quando se trata de gases, nós vamos ter aí o fator temperatura, aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. E o fator pressão, aumenta a pressão, aumenta a solubilidade. Diminui a pressão, diminui a solubilidade. Se na questão está dizendo que essas garrafas estão a uma mesma temperatura, nós não vamos poder apelar aí para a temperatura. Vai sobrar então para a gente fazer uma interpretação sobre a pressão. Lembrando assim, que a pressão atmosférica é a quantidade de ar que está sobre a nossa cabeça. Na cidade litorânea, que está lá bem perto do mar, a quantidade de ar sobre a nossa cabeça é muito grande, quando comparada com a cidade serrana, que está lá em cima da montanha. Então, na cidade litorânea, a pressão é maior, e se a pressão é maior, a solubilidade dos gases no líquido é maior. Na cidade serrana, a pressão é menor. Logo, a solubilidade dos gases no líquido é menor. Tá aqui pra gente, ó. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Quanto menor a pressão, menor a solubilidade. Então, em qual cidade o gás vai sair mais rapidamente? Na cidade que se encontra na região serrana. Na cidade serrana. Por quê? Porque lá a pressão é menor. E quando comparada à cidade litorânea, a gente tem cidade serrana menor pressão. Então, na cidade serrana, a pressão é menor, quando comparada à cidade litorânea. E quanto menor a pressão,
menor a solubilidade dos gases nas soluções. Logo, na cidade litorânea, esse refrigerante perderá o gás mais rapidamente. Então, tá aí a resposta da sua número 8. Questão número 9. Duas garrafas iguais de um mesmo tipo de refrigerante, sobre a mesma pressão. Olha, ela se inicia da mesma forma que a número 8, mas aqui ela já começa a se diferenciar, olha, sobre a mesma pressão. Na número 8, eles estavam sobre a mesma temperatura. Agora, eles estão sobre a mesma pressão. Foram abertas simultaneamente. Considere que uma delas estava a 10 graus Celsius e a outra a 40 graus Celsius. Qual garrafa permanecerá com gás depois de alguns minutos? Justifique a sua resposta. Então, aqui, olha, qual é o fator predominante aqui? Quando a gente fala de gás dissolvido no líquido, nós temos que analisar sempre dois fatores. O primeiro, temperatura. O aumento da temperatura dá energia para o gás vai embora. O segundo, a pressão. O aumento da pressão faz força para o gás ficar lá dentro. Então, o aumento da pressão aumenta a solubilidade do gás. A diminuição da pressão diminui a solubilidade do gás. Aqui está falando do fator temperatura. Tá saindo, uma está a 10 e outra está a 40 graus Celsius. Só que está perguntando quem vai ficar com gás por mais tempo, né? Quem que vai ficar com mais gás depois de algum tempo. Então, aqui está a menor temperatura, vai ficar com gás por mais tempo. Porque quando eu aumento a temperatura, o gás tende a ir embora. Quando eu levo o refrigerante aqui a 40 graus Celsius, o gás tende a sair com maior facilidade do que quando estando ele aí a 10 graus Celsius. Então, a gente tem que, quando o gás está aí a 10 graus Celsius, né, a garrafa de refrigerante que está a 10 graus Celsius vai permanecer com gás por mais tempo, pois o aumento da temperatura diminui a solubilidade dos gases nos líquidos. Logo, com a temperatura menor, o gás permanece por mais tempo dentro do refrigerante. Então, a resposta da número 9 está aí, né? O refrigerante vai ficar por mais tempo na garrafa que se encontra a menor temperatura. Número 10. Verifica-se em laboratório que uma solução aquosa de ácido sulfúrico conduz corrente elétrica. Dando sequência, classifique essa solução quanto à natureza do soluto. Bom, no enunciado nós temos uma dica para fazer essa classificação. O enunciado, ele dá a dica aí pra gente, né? E lembrando que nesse caso, olha, ele pede a classificação quanto à natureza do soluto. Quanto à natureza do soluto, nós podemos ter soluções moleculares ou soluções iônicas. Soluções moleculares são formadas por compostos covalentes que, quando são colocados em água, em solução, não irão formar íons. Como não irão formar íons, os elétrons vão ficar muito presos nessas ligações covalentes. Como os elétrons ficam muito presos nessas ligações covalentes, essas soluções não conduzem corrente elétrica. Então, solução molecular não conduz corrente elétrica. Por que que não conduz? Porque não tem elétrons livres aqui, eles estão todos presos na ligação. Como eles estão todos presos na ligação, não consegue conduzir corrente elétrica. Já nas soluções iônicas, elas formam íons. Quando eu dissolvo uma solução iônica na água, ocorre a formação de íons. Algumas soluções moleculares, quando eu dissolvo na água, elas sofrem uma dissociação iônica. Elas também conseguem formar íons. E aí o elétron, ele fica solto. Ele fica lá, um positivo e um negativo. Um pobre em elétron, rico em elétron. E aí, como tem essa diferença de um positivo e de um negativo, consegue conduzir a corrente elétrica. Então, soluções iônicas são aquelas que conduzem corrente elétrica. Soluções moleculares são aquelas que não conduzem corrente elétrica. Aqui não conduz porque não tem elétron livre. O elétron está preso na ligação covalente. Aqui conduz porque tem elétrons livres para conduzir essa corrente elétrica. As soluções iônicas, elas serão compostos iônicos ou
compostos moleculares que sofrem ionização em água. Mais para frente a gente vai ver sobre isso. Então, o enunciado ele me dá a dica assim: essa solução conduz corrente elétrica. Se essa solução conduz corrente elétrica, a gente pode classificar essa solução como uma solução iônica. Por que solução iônica? Porque conduz corrente elétrica. Então, aí na letra A nós temos a presença de uma solução iônica. Iônica, pois conduz corrente elétrica. Diga quem é o soluto e o solvente. Lembrando assim, o soluto é o componente em menor quantidade que vai ser dissolvido. O solvente é o componente em maior quantidade que vai dissolver. No segundo ano, todas as nossas soluções usaram como solvente a água. A água é considerada o solvente universal, porque ela está em quase todas as soluções que existem. A presença da água está em quase todas as soluções que nós temos. Então, no segundo ano, o único solvente que nós usaremos será a água. A água é o solvente universal. Então, vamos aí responder essa letra aí. Bom, aqui diz assim, solução aquosa. Aquoso vem de água. Então, o meu solvente é a água. Lembrando que todas as soluções que nós vamos usar aqui no segundo ano, nós usaremos a água como solvente. Então, aqui aquoso vem de água, de ácido sulfúrico. Então, a água é o meu solvente, logo, o meu ácido sulfúrico é o meu soluto. Então, tá aí a resposta da número 10 para vocês conferirem. Número 11. Verifica-se em laboratório que em 100 gramas de água a 30 graus Celsius é possível dissolver no máximo 30 gramas do soluto X. Como você classificaria uma solução? Então, essa informação aqui, 30 gramas para 100 gramas de água a 30 graus Celsius, é o coeficiente de solubilidade do meu soluto X. Sempre que eu for analisar, classificar uma solução de acordo com esse coeficiente de solubilidade, eu sempre tenho que prestar atenção. Quantidade de soluto, quantidade de água e temperatura, porque esses fatores interferem na solubilidade do soluto. Então, eu sempre vou ter que comparar esses 3 fatores: quantidade do soluto, quantidade de água e também temperatura. Bom, lembrando assim, de acordo com o coeficiente de solubilidade, a gente pode ter soluções insaturadas, quando a quantidade de soluto está inferior ao especificado. Soluções saturadas, quando a quantidade de soluto está ideal. E soluções supersaturadas, quando a quantidade de soluto está superior. Por exemplo, aqui, se nessas mesmas condições eu tivesse 20 gramas de soluto, para 100 gramas de água a 30 graus Celsius, eu teria uma solução insaturada. Se eu tiver uma solução com 30 gramas de soluto em 100 gramas de água a 30 graus Celsius, eu teria uma solução ideal, uma solução saturada. Se eu tivesse 35 gramas de soluto para 100 gramas de água a 30 graus Celsius, eu já teria uma solução super saturada, superior, quantidade de soluto superior ao indicado. Bom, então uma solução formada por 15 gramas do soluto X em 50 gramas de água a 30 graus Celsius. Bom, o coeficiente de solubilidade do soluto X é 30 para 100 a 30 graus Celsius. Temperatura está igual, então a gente pode comparar os valores aqui. Observe que de 30 para 15, ele dividiu por 2. Assim como de 100 para 50, ele também dividiu por 2. Então, eles estão na mesma proporção. 30 para 100, se nós colocarmos sobre uma fração, é a mesma coisa que 15 para 50. Então, aqui está falando a mesma coisa que aqui está falando. Olha, eu dividi na metade. Eu peguei metade dessa solução ideal e fiz essa solução aqui. Eu dividi essa solução na metade. Como eu dividi essa solução na metade, essa solução aqui ainda ficou ideal, ou seja, eu tenho uma solução
saturada. Por que saturada? Saturada, pois a quantidade de soluto e solvente estão iguais ao especificado pelo coeficiente de solubilidade desse soluto. Então, aí na letra A, nós teremos uma solução saturada. Letra B. Na letra B, nós temos uma solução formada por 32 gramas de X em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Olha, a gente vai fazer a mesma comparação. Lembrando assim, temperaturas são iguais, podemos comparar. Aqui a gente tem quantidade de água são iguais, então a gente só vai comparar isso aqui. Observe que, olha, tá tudo igual aqui. Mas aqui a quantidade de soluto está superior. Como a quantidade de soluto está superior ao especificado pelo coeficiente de solubilidade, nós teremos aí uma solução supersaturada. Supersaturada, pois a quantidade de soluto é maior do que o especificado pelo coeficiente de solubilidade desse soluto. Então, tá aí para vocês a resposta da número 11.